Era um dia ensolarado normal na zona rural da Alemanha. O nobre alemão, Barão de Munchausen, estava cavalgando em direção a uma cidade distante. À sua frente, um longo caminho sinuoso. Ao seu lado, um vasto charco, uma extensão de pântano profundo e terreno enlameado. Enquanto o barão olhava tranquilamente, aproveitando a vista com o sol em seu rosto, de repente, seu cavalo se assustou. Ao olhar para baixo para ver o que havia de errado, ele viu um texugo correndo na direção oposta e seu cavalo desviando do caminho, indo direto para o charco. Com passos pesados, o cavalo avançou uma boa distância na água antes que suas pernas começassem a afundar e ficar presas na lama. As pernas do barão também ficaram presas ao lado do corpo do cavalo. Desesperadamente, o barão olhou ao redor. Ele estava a quilômetros de qualquer pessoa e a vários metros da borda do charco. Não havia galhos de árvores, pedras, troncos ou terreno sólido para se apoiar. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. O cavalo se debatia e relinchava. O barão acariciou sua crina, acalmando-o momentaneamente. Por vários minutos, o barão tentou desvencilhar suas pernas sem sucesso. Então, num ato de desespero completo, ele agarrou seus próprios cabelos e, com toda a sua força, puxou para cima. Lentamente, o barão e o cavalo emergiram da lama e voltaram em segurança para a borda do charco. Claro, isso é impossível e nunca aconteceu. Mas a história do Barão de Munchausen serve como metáfora e referência para um experimento de pensamento filosófico incrivelmente significativo e inquietante, conhecido como Trilema de Munchausen. Criado pelo filósofo alemão Hans Albert em 1968 e nomeado após esta história, o trilema sugere que o que pensamos saber, o que consideramos verdade, é impossível de provar de forma definitiva. Como barão, estamos apenas nos puxando pelos nossos próprios cabelos para escapar da lama e da incerteza da ignorância, sem um terreno sólido para nos apoiar. Antes de explorarmos mais a fundo o trilema de Munchausen, há outra questão, ou par de questões, que é útil perguntar primeiro. Pergunta 1. O que sabemos e como sabemos? No seu livro Teoria do Conhecimento, o filósofo americano Roderick Chisholm usa esse par de perguntas para revelar o problema que enfrentamos no ponto de partida do conhecimento, conhecido como o problema do critério. Aqui, podemos considerar algo como conhecimento se for uma crença verdadeira justificada. Para chegar a esse tipo de conhecimento, no entanto, devemos ser capazes de responder pelo menos uma dessas duas perguntas. O que sabemos e como sabemos? Responder a uma permite responder à outra e, ao responder ambas, podemos definir, separar e chegar a crenças verdadeiras justificadas ou conhecimento. Ao responder à primeira pergunta, onde já sabemos que algo é verdadeiro, temos um caso particular de conhecimento do qual podemos determinar um método ou critério para discernir crenças verdadeiras versus falsas, e, em seguida, usar este método para determinar outras crenças verdadeiras. Ou, ao responder à segunda pergunta primeiro, onde sabemos como algo é verdadeiro, já temos um método ou critério para determinar crenças verdadeiras versus falsas que podemos usar e continuar usando. O problema, ou o tipo de paradoxo que encontramos aqui, é que só podemos encontrar uma resposta para qualquer uma das perguntas através da outra. Como podemos saber o que sabemos sem um método ou critério para saber primeiro? Mas como podemos ter um método de saber sem saber nada primeiro? Em outras palavras, não podemos responder à primeira pergunta sem primeiro responder à segunda, mas não podemos responder à segunda pergunta sem primeiro responder à primeira. Ficamos presos em um ciclo. Agora, aqui nos encontramos no charco, no pântano do trilema de Munchausen, tentando nos puxar pelos cabelos para defender o que sabemos ou achamos que sabemos. Pergunta 2. Podemos provar que algo é fundamentalmente verdadeiro. O trilema de Munchausen demonstra que existem apenas 3 maneiras de justificar algo como verdadeiro, e nenhuma delas o faz de maneira suficiente. A primeira maneira que alguém tenta justificar uma proposição como verdadeira é com outra proposição que requer que a proposição original já seja verdadeira. Isso é conhecido como raciocínio circular. Por exemplo, alguém pode afirmar que Deus existe. Outra pessoa pode então perguntar: como você sabe? A pessoa original diz: porque a Bíblia diz isso. A outra então pergunta: por que devemos acreditar na Bíblia? A pessoa original responde: porque é a obra divina de Deus. O problema aqui, é claro,
é que a proposição usada para justificar a proposição original como verdadeira pressupõe a proposição original como já sendo verdadeira ou simplesmente reafirma a proposição original em termos diferentes. Isso é apenas afirmar algo como verdadeiro, não é justificar ou provar nada. A segunda maneira que alguém tenta justificar uma proposição como verdadeira é com outra proposição que não depende ou é uma adicional, e então a justificação para isso Por exemplo, alguém pode perguntar, por que a Terra existe? Outra pessoa responde, porque a gravidade puxou uma nuvem giratória de gás e poeira para formar um planeta. O problema aqui, no entanto, é para onde isso leva. Para usar essa proposição como justificação, ela também precisa ser justificada. E então a próxima justificação, e a próxima, ad infinito. Por que a Terra existe? Porque uma nuvem de gás e poeira se aglomerou. Porque o gás e a poeira existem. Esse requisito contínuo de justificação continuaria em todas as direções, infinitamente, ou em raciocínio circular. O gás e a poeira passaram a existir por causa do Big Bang. Porque o Big Bang criou o gás e poeira. Porque causou a existência de matéria no universo para se expandir. Porque a matéria passou a existir e o universo se expandir. Porque o Big Bang ocorreu. A proposição inicial não pode ser justificada como verdadeira se nunca houver um alicerce ou verdade fundamental, um ponto de parada ou início, presente em uma série de proposições subsequentes usadas para justificá-la. A última maneira que alguém tenta justificar uma proposição como verdadeira é simplesmente afirmando-a como verdadeira sem submetê-la a mais justificações ou provas. Por exemplo, alguém pode dizer que um carro é objetivamente vermelho. Outra pessoa pode então perguntar, como você sabe? A resposta, porque eu posso ver o vermelho. Neste caso, uma premissa é simplesmente assumida como verdadeira, ou seja, a percepção de alguém do vermelho torna a vermelhidão do carro verdadeira. Mas, claro, assumir algo como verdadeiro ou reivindicar algo como verdadeiro não prova que algo é obviamente verdadeiro. O vermelho pode não existir fora da mente humana. A mente humana pode estar enganando o indivíduo pode simplesmente estar errado, sem maneira de mostrar ou provar que há objetividade no que está sendo percebido ou medido, mesmo com ferramentas e dispositivos. A mente humana ainda é o ponto final para tudo, e não há maneira de provar uma crença final sem suposição e dogma. No final, ficamos com justificações ou por raciocínio circular, por regressão infinita ou por declarações axiomáticas ou suposições. Mas se a justificação por todas essas formas não é legítima, então a justificação não é possível. E se conhecimento é crenças verdadeiras justificadas, então o conhecimento também não é possível. Isso nos leva à nossa última pergunta e problema filosófico. Pergunta 3. Pode haver algum progresso filosófico? Se o conhecimento absoluto é impossível, como sabemos se estamos melhorando nosso conhecimento? Como sabemos se estamos adquirindo algum conhecimento novo? Qual é o ponto da filosofia se nunca podemos provar ou saber algo com certeza neste domínio? O proeminente filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein levou essa questão muito a sério. Wittgenstein acreditava que a filosofia, no sentido tradicional, é fútil. Para ele, não há uma resposta ou solução lógica estruturada para a vida e existem poucos, se é que existem, problemas filosóficos genuínos. Qualquer indivíduo que os busque para respondê-los conclusivamente está, como ele colocou, como moscas presas em uma garrafa de vidro transparente tentando escapar batendo contra o lado. Com relação ao seu objetivo na filosofia, Wittgenstein disse, mostrar à mosca o caminho para sair da garrafa. Claro que, ironicamente, Wittgenstein, um filósofo, fez e respondeu a essas perguntas duvidando do propósito e valor da filosofia através da filosofia. Talvez perguntar qual é o ponto da filosofia seja o tipo de questão que contém a resposta no mero ato de perguntar. Talvez o propósito da filosofia seja menos sobre progresso em direção a algum fim e mais sobre um processo de inquérito e autoentendimento, sobre exame e exploração, sobre expressão e conexão consigo mesmo, com os outros, com a natureza caótica, mas bela do mundo. O físico teórico Richard Feynman disse, posso viver com dúvida e acho muito mais interessante respostas que podem estar erradas. Se apenas permitirmos a medida que produzimos, deixaremos oportunidades para alternativas. Não nos tornaremos entusiasmados pelo fato, pelo conhecimento, pela verdade absoluta do dia, mas permaneceremos sempre incertos.
Para progredir, é preciso deixar a porta para o desconhecido entreaberta. Às vezes, a filosofia é como ciência e matemática, às vezes é como música. Às vezes você sai com algo aprendido sobre a natureza das coisas ou acreditando que aprendeu. Às vezes você sai simplesmente com a sensação de que faz parte da natureza das coisas, que foi ouvido, compreendido, que alguém lá fora, que você provavelmente nunca conhecerá, separado por uma distância e tempo imensos, está profundamente conectado a você em pensamento e sensibilidade. Que alguém te conhece bem. Talvez o progresso filosófico não dependa apenas de descobrir verdades, mas de auxiliar na dura realidade de que não existem verdades, pelo menos nenhuma a que temos acesso. Talvez todos estejamos presos na garrafa de mosca e ninguém venha nos libertar, mas através de coisas como ciência e matemática, música e arte, e filosofia, podemos aproveitar ao máximo nosso tempo uns com os outros aqui dentro, enquanto ainda estamos aqui. E então, o que você achou do livro Cosmo Sapiens? Kevin perguntou ao seu amigo Ed. Os dois amigos de longa data estavam almoçando juntos. Super interessante, respondeu Ed. Eu nunca tinha pensado sobre como a cultura e a época na história podem mudar a forma como as pessoas veem seu lugar no universo e as origens de tudo. Como o livro disse, a ciência é limitada. O que pensaremos no futuro,